triunfo. E a ciência psiquiátrica, que acabara de se libertar da fisiologia, começa a estudar a vida mental das criaturas humanas, sem conseguir expressivos logros. Anteriormente acreditava-se que a criatura humana pensa pelo fígado e ama pelo coração. Mas desde um pouco antes, no século XVIII mesmo, ao ser descoberta uma célula cerebral, diferente de todas as células anatomicamente estudadas, que a ciência moderna da época começou a pensar seriamente na psique humana. Essa célula era portadora de uma peculiaridade. Enquanto todas as células do organismo, à medida que morrem, repetem-se antes, aquela célula nervosa, que recebeu o nome de neurônio, permanecia viva em um ligeiro banho de água levemente salgada e tépida, mas ao morrer não se repetia. Tratava-se, portanto, de algo sui generis, porque 100 trilhões de células, da mais variada configuração, todas elas originadas de uma célula única, o neuroblasto, realizavam seu mistério e prosseguiam. E o neurônio, logo depois de exercer o seu papel, vinha de anular-se. Somente mais tarde, por volta de 1862, no dia 18 de abril, é que a Sociedade de Antropologia Francesa recebeu uma notificação de um jovem médico apresentando algo extraordinário. Durante 21 anos, um paciente mental frequentara o hospital de La Bicêtre e periodicamente adentrava-se e saía sem ter solução para a sua problemática. Ele era portador de uma afemia ou de uma afasia. Ele não conseguia falar. Raciocinava, respondia a qualquer pergunta que se lhe fizesse por escrito. Mas no momento de falar, ele anunciava apenas uma sílaba. Tã. O senhor Liborni havia sido desafio para os anatomopatologistas e fisiologistas da época. Até que esse jovem médico teve a oportunidade de recebê-lo para fazer de uma cirurgia a amputação de uma perna, porque ele era portador de diabetes. E o diabetes havia se transformado em uma arma destruidora. Era necessário amputar-lhe a perna, que estava sendo devorada pela doença cruel. E o médico, ao olhar o senhor Liborni, percebeu o fenômeno da afasia e ficou impressionado. Então ele se disse, se eu descobrir por que a criatura humana, podendo falar, não fala, eu terei solucionado um dos maiores enigmas da antropologia. Terei decifrado por que o chimpanzé, tendo órgãos vocais, não consegue falar. E percebeu que aquele homem estava às portas da morte. Mesmo que ele fizesse a amputação da perna, ele logo morreria, porque o problema estava no sistema circulatório. Mas por se tratar de um verdadeiro missionário, ele fez a amputação e ficou observando o senhor Liborni. 2 para 3 dias depois, o paciente faleceu. E o jovem médico, de imediato, fez uma trepanação craniana, retirou-lhe o cérebro e começou a olhar este órgão admirável constituído por um corpo caloso e 2 hemisférios aparentemente absolutamente iguais. Ele perguntava por que ele tinha cordas vocais. O aparelho fônico era perfeito, mas ele não falava.
A resposta está aqui na massa pardo acidentada. E começou a olhar um hemisfério e o outro. Cuidando do cérebro com formol, ele prosseguiu, até que percebeu que numa certa área havia uma leve despigmentação, uma coloração parda, frágil, com o bisturi. Ele adentrou-se naquele lugar e foi até a terceira circunvolução frontal da esquerda, onde detectou um tumor. Então ele exclamou: é aqui o centro da palavra. É aqui na terceira circunvolução frontal esquerda que a criatura fala. E no dia imediato ele declarou à Sociedade de Antropologia da França que havia descoberto o centro da palavra. O jovem médico, Paul-Pierre Broca, lançava um repto aos cientistas. Alguém que pudesse provar que ele estava equivocado. E se isso fosse confirmado, ele pagaria 100 mil francos ouro, porque provinha de uma família muito rica. Até hoje, a tese de Broca é considerada legítima, e o centro da palavra é um grande desafio para nós. Logo depois, em Londres, um certo senhor corria com o guarda-chuva, tropeçou e uma haste do guarda-chuva adentrou-lhe pelo olho e atingiu o cérebro. Foi levado de emergência ao hospital, realizada uma cirurgia. O olho se perdeu, mas quando todos pensavam que o cérebro estava terrivelmente afetado, descobriu-se uma coisa peculiar. Ele podia falar, mas não podia escrever. Então se percebeu que o cérebro tem as áreas respectivas das mais variadas funções humanas. Um pouco antes, por volta de 1772, em Viena, Franz Anton Mesmer havia apresentado na Igreja Universidade de Viena, hoje com 750 anos, que era possível fazer o indivíduo recuperar a saúde através de uma energia que existe nos metais, no aço, como também entre os corpos celestes. E Mesmer, que havia apresentado a sua tese de doutorado com essa teoria que soava algo absurda, foi expulso de Viena por se tratar de uma teoria sem comprovação científica. Ele transferiu-se a Paris. E na praça mais famosa do mundo, em Paris, ele criou o seu consultório para atendimento às pessoas portadoras de problemas sem lesão física, que apresentavam, no entanto, transtornos de comportamento, problemas fisiológicos. A sala de Mesmer era ampla e no centro havia um tonel de carvalho cortado ao meio, dentro do qual havia água e diversos pedaços de aço, por orifícios feitos em torno do tonel. Saíam hastes metálicas. E as pessoas que iam realizar a experiência convulsiva sentavam-se e seguravam a haste metálica, entrando numa convulsão semelhante à epilepsia. Aquele instrumento era chamado baquet. E a partir da sua instalação, as pessoas mais importantes da corte, inclusive Maria Antonieta, sua Patrícia, porque ela era vienense, filha de Maria Teresa, que sofria de uma enxaqueca para a qual os médicos não haviam conseguido qualquer medicação, resolveu sentar-se e, depois de 3 experiências, recuperou completamente a saúde. Então a corte aderiu às experiências do baquet. Estava em Paris na época o célebre Lafayette,
que houvera viajado à França para adquirir munições para a América, nos seus sonhos libertários. De lá, Lafayette escreve ao presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte que havia surgido uma terapia revolucionária que ele estava estudando para trazê-la à América. E Mesmer começou a gozar as bênçãos da fama quando veio a Revolução de 89. Logo depois, Luís XVI e Maria Antonieta foram guilhotinados. E Mesmer abandonou Paris e foi morar numa cidade modesta perto de um lago, onde idoso continuava aplicando o seu método mesmérico, como ficou chamado. Mas o esforço de Mesmer não se acabou, porque logo depois, por volta de 1820, o Marquês Armand de Marc de Chastenay de Pisaguirre, que residia nos arredores de Paris, em uma comunidade, começou a aplicar o método do mesmerismo e a descobrir que realmente esse magneto pode transmitir energia saudável. Mas ele foi dominado um dia por uma surpresa, quando, estando conversando com um paciente, este inusitadamente fechou os olhos e adormeceu. Então o Marquês de Pisaguirre perguntou-lhe o que tinha. E ele redarguiu que estava inteiramente às suas ordens. O Marquês pediu à mãe do paciente que o despertasse. Não conseguiu. Ele perguntou qual era a doença que o paciente tinha. E ele respondeu com exatidão qual seria também a terapêutica. E ele respondeu com uma terminologia médica para os padrões da época. Era o começo do hipnotismo. Esse mesmerismo passou a ser conhecido como magnetismo. E o Marquês foi a Paris para magnetizar uma árvore na Avenida Champs-Élysées, para que os pobres, colocando a mão, pudessem receber o benefício energético da saúde. E o mesmo fez com Seibo, à entrada do seu castelo em Bizancy, porque ele não tinha tempo para atender os pobres. Os nobres preenchiam-lhe todas as horas. E ao fazer a magnetização desta árvore, os pacientes pobres chegavam, tocavam-na e diziam-se recuperados. Este problema, o magnetismo, vai se transformar numa ciência empírica. E logo depois, o jovem professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio se deixará fascinar pelas experiências de natureza magnética e, por sua vez, torna-se também magnetizador. No ano de 1856, o médico escocês James Braid repete a experiência hipnológica e manda para as universidades da França e da Inglaterra a proposta de que era possível fazer alguém adormecer, ter uma visão interna profunda, embora os olhos fechados, fazer diagnósticos exatos e produzir a cura sem qualquer conhecimento médico. As academias refugaram, mas graças a Paul Pierre Broca, fundador do Instituto de Antropologia de França, ele decretou na Sorbonne, na Salpêtrière, que estávamos diante de um mundo novo, o mundo do magnetismo e da hipnologia. O cérebro começou a ser identificado na década de 1880, 1890, na mesma Universidade de La Salpêtrière. O notável fisiologista Jean-Martin Charcot começa a realizar experiências com histéricas para descobrir a razão do fenômeno histérico. Se tratava de uma disfunção uterina e ele se acercando das mulheres